E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também você que nos ouve através dos 570 AM da Clube. Hoje é segunda, mas é feriado de aniversário da cidade, dia 15, né? O feriado é no dia 15 esse ano, mas a gente sabe que o aniversário da cidade é amanhã mesmo, dia 16. E para bater esse papo de feriado do município, a gente resolveu escolher uma pessoa que conhece bastante da história do nosso município e que já viveu muito dela também, escreveu muito dessa história também no passado. Uma pessoa que já foi prefeito por 2 mandatos, uma pessoa que já está há algum tempo afastada da política, até porque, segundo ele próprio, bananeira que já deu cacho tem que ser cortada fora. Por isso que a gente vai bater um papo hoje com esse prefeito Nenê Fortunato, ele que já está com a gente aqui por videoconferência e vai bater esse papo com a gente. A princípio, Nenê, nosso muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo por videoconferência. Ô Diego, eu fiquei muito feliz em vocês me convidarem, né? Me senti envaidecido, porque no dia do aniversário de Bariri é uma homenagem para mim isso aí, eu agradeço muito, né? É uma data super especial, apesar de antecipada, nós estamos comemorando o nosso aniversário, então foi uma alegria muito grande para mim. Eu agradeço para você, ao Armandinho, ao pessoal todo da clube aí que deu essa colher de chá para mim. Obrigado. Aliás, o ex-prefeito Nenê Fortunato que hoje é responsável pelas principais praças do nosso município, né? A maioria delas hoje totalmente abandonadas, né? Sujas e mal cuidadas. E também ele que é responsável pela maior parte de avenidas que nós temos hoje na nossa cidade, né? Das poucas avenidas que nós temos na cidade, a maioria das que foram construídas, foi na gestão do Nenê. A gente sempre fala a respeito disso, Nenê, mas nunca é demais repetir um pouquinho disso. Na época que você foi prefeito, construiu várias avenidas, qual que era a sua ideia ao construí-las e por que não foi construído mais? E é claro, se hoje elas cumprem a sua função do que era projetado lá antigamente. O seguinte, Diego, cada prefeito tem um objetivo, tem um modo de pensar. Eu gostava muito de pensar no futuro, né? Por exemplo, nós tínhamos um problema com a indústria Reseg, que hoje já não existe mais, que ela trazia muitos caminhões de carga que trafegavam pelo centro da cidade, provocava estrago no asfalto, congestionamento, aborrecia o pessoal. Então, nós resolvemos, então, desviar esse tráfego de caminhões para outro lugar. Consequentemente, o perímetro para esse lugar, que é a Avenida Expressa, e resolveu o problema. O único problema que não resolveu foi a Reseg, que infelizmente fechou, né? Mas a avenida trouxe muitas vilas novas, muito progresso para a cidade. E eu acho o seguinte, se você for fazer um loteamento hoje, ou qualquer época, você chega para o loteador e fala, olha, eu quero que você faça algumas avenidas principais que elas sejam duplas. Mas a pessoa fala, mas isso aí eu não quero fazer, porque eu não quero gastar. Isso é discricionário do prefeito. Ele fala, então eu não vou aprovar. Ou você faz, ou eu não aprovo. Porque se ele está fazendo um loteamento, se eles estão fazendo, seja lá quem for, e ele não faz algumas coisas futuristas, né? Então o que adianta nós fazermos monte de loteamento e não ter nenhum acesso mais bonito, mais confortável e mais moderno para a cidade? Então eu acho que nós estamos aproveitando, por exemplo, aquela Avenida do Centenário, nós inauguramos justamente no dia do aniversário de Bariri, 1990, existia ali um fechamento daquela casa, da antiga Casa da Criança. As pessoas do Livramento e as pessoas do Jardim Industrial, eles tinham que dar a volta inteirinha até na prefeitura, descer até para ir na rodoviária e em qualquer outro lugar ali. Então nós abrimos aquela avenida, facilitou muito, diminuiu o tempo, e também as pessoas que naquela época vinham de ônibus para Bariri, vinham carregando coisas, malas, trouxas, e aquela subida terrível, aquela distância terrível. Então, veio a ideia de fazermos uma negociação com o asilo e construirmos a avenida lá. Se vamos construir uma avenida, por que não fazê-la duplamente, né, com duas pistas? E ficou muito bonita.
precisa agora, parece que eu vi aí um comunicado que ela vai ser recapeada. Isso vai ser ótimo, né? Porque é um acesso muito bom para aquele pessoal do Jardim Industrial e também do Livramento. Então, a Avenida do Lago estava projetada para ser uma rua. Por que não fazer a dupla também? Fizemos dupla também. Sei, entendeu? Então, são coisas assim que você vai pondo na cidade, dá um ar mais moderno, dá mais facilidade, dá mais uma aparência de cidade que está progredindo, entendeu? Porque fazer ruazinha é a coisa mais fácil, né? Vamos fazer, inclusive no Centenário também, só para lembrar, você falou de coisas que eu estou me lembrando, eu me lembro com muito saudade dessas coisas, por isso que eu posto. Avenida 15 de Novembro, a Avenida Claudionor Barbieri, a Rua Tiradentes e a Rua 7 de Setembro eram ruas estreitas, de 8 metros. Então, nós diminuímos as calçadas, alargamos as ruas e recapeamos. E fizemos, em alguns trechos dessas vias, os boulevards, que eram lugares que as pessoas paravam, né, para ler um jornal, para conversar, sentar com um amigo, dar uma olhada no trânsito, ver as pessoas que passavam. E, na época, houve, logicamente, críticas e elogios. O prefeito da Barra Bonita veio nos visitar, ficou apaixonado pela ideia e fez lá em Barra Bonita implementou os boulevards lá na Barra, está muito bonito. Passados 2 anos, a Erondina fez em São Paulo, veja você que ironia, né? E agora, eu estive a semana passada em Jaú, e eu vi o prefeito que fechou a avenida mais importante de Jaú, a Major Prado, deixou só uma pista de rolamento para automóvel, o resto fez tudo boulevards para as pessoas fazerem as suas compras mais sossegadas, menos com preocupação. Então, você vê que também Jaú era uma cidade que nessa parte de trânsito estava estática, não mudava. Agora, com essa implementação que o prefeito está fazendo, a cidade já adquire uma nova cara. Então, se mexeu na cidade, se modernizou a cidade. Então, a pessoa, mas eu não gostei, eu gostei. Isso sempre vai haver. Ninguém fica satisfeito completamente, ninguém, né? Eu acho que o prefeito lá deu um toque moderno na cidade. Não está terminado, mas pelo que eu senti, vai ficar uma coisa muito bonita. Inclusive, Nenê, você está falando a respeito aí justamente dos bulevares, né, da parte da Avenida Centenário. Nós estamos vendo algumas imagens aqui que mostram justamente esse momento aí do bulevar e também da Avenida Centenário. Esse bulevar aí, quando você construiu, era uma coisa inédita na nossa região, né? E hoje, infelizmente, restam poucas unidades desses bulevares aqui no nosso município. Se eu não me engano, acho que são mais 3 ou 4 que restam do total que você construiu na época, né? Os que restaram estão desfigurados, não é aquilo lá, né? Era uma coisa melhor, mais equipamentos. Nós tínhamos ali as floreiras bonitas, os bancos bem caprichados, nós tínhamos a iluminação tripla, aqueles postinhos, nós tínhamos, em alguns casos, os novos semáforos mais modernos que a gente mesmo projetou. Tínhamos, enfim, cestos de lixo. Reunia naquele pedacinho uma coisa que as pessoas podiam curtir um momento ali, né? Sentar, namorar, conversar, e era uma coisa inédita. Eu não vi isso em lugar nenhum e fiquei muito feliz que começaram a fazer. Lógico que não foi por minha causa que fizeram, né? Mas uma ideia partiu daqui. Quer dizer, eu estava pensando numa coisa mais futurista, para dar uma personalidade, uma cara para Bariri. Bariri não tinha uma cara, Bariri era uma cidade igual às outras. Tinha umas ruas, umas avenidas, cruzavam, e não tinha nada que chamasse atenção, né? Falar, olha, eu fui para Bariri e vi uma coisa diferente lá, né? Como eu fui para Curitiba e vi uma rua de lazer lá em Curitiba, eu fiquei impressionado com na minha opinião, o maior urbanista do Brasil, Jaime Lerner, ele me mostrou a Rua das Flores. Aquilo foi uma revolução, né? Fechou uma avenida importantíssima em Curitiba e até hoje ele é laureado como um arquiteto futurista. Então, o que acontece? Precisava dar um visual novo para Bariri, principalmente no Centenário, né? E foi dado esse
esse visual. E me lembro que as pessoas falaram, mas o semáforo não é normal, é diferente, é mais quadradinho. E essas coisas, né, sempre existem, sempre sai essa... E outra coisa, oposição, né, Diego, oposição existe, e é para ser oposição ao prefeito, né? Não é para bater palma para o prefeito, né? Na época que eu fui prefeito, fui as 2 vezes que eu fui prefeito, eu tive oposição, eu tive minoria na Câmara nos 2 mandatos. Isso judia muito. Então, eu ia fazer qualquer coisa para o município, os vereadores, quando não aprovavam, eu ficava muito bravo, muito triste, achava ruim, mas é o papel deles. O papel da oposição é detonar o prefeito, detonar a administração. Hoje, com mais maturidade, a gente entende isso. Então, eu acho que não existe esse negócio de oposição construtiva. Não existe oposição construtiva. A oposição quer tomar o poder de quem está no poder, né? Então, naquela época, houve as pessoas agora não conseguem estacionar o carro, não sei o quê. Então, eu ainda insisto, os carros, eles têm que dar lugar para pedestre, têm que dar lugar para o lazer, as pessoas andarem sossegadas, né? E hoje, em Bariri, nós temos uma cidade perigosa, o pessoal está correndo muito. Eu me recordo que quando meu filho tinha 11 anos, o mais velho, ele insistiu muito para eu comprar uma mobilete, que toda a garotada comprou mobilete, e insistiu muito, e eu, tentando escapar disso, não consegui, acabei comprando uma mobilete, e ele se acidentou, e por pouco eu não perdi meu filho, por causa de um veículo desse aí. Então, veja bem, o delegado, na época, proibiu a mobilete, eu vendi a mobilete, passado mais um tempo, houve um afrouxamento, o delegado permitiu novamente, voltar as mobiletes, meu filho me fez comprar uma mobilete de novo, e depois o delegado proibiu, mas antes de proibir, houve esse acidente com meu filho. Então, eu acho que, hoje Bariri está com muito motor na cidade, muita coisa motorizada, né? Inclusive as bicicletas, que você não percebe, de repente ela aparece, entendeu? Então, a cidade tem que organizar o trânsito de uma forma que o pedestre se sinta seguro. O pedestre não pode ficar sendo atropelado, levando sustos aí, né? Então, volto também a insistir, acho que nem precisa de coragem, precisa de vontade. Porém, implantar a Zona Azul em Bariri. Está tão fácil fazer isso, né? E resolveria problemas demais da cidade. A Zona Azul hoje, inclusive, é motivo até de bastante argumentos, né, Nenê? O pessoal do Comércio Central reclama de falta de vaga para os clientes e, às vezes, eles mesmos é quem ocupam essas vagas. Com a Zona Azul, a gente poderia ter uma solução para isso, inclusive, né? Eu também acho que eu conheço 3, 4 casos de pessoas que moram no centro de Bariri, tem 2 automóveis, eles tiram os carros e põem em frente dos comércios deles. E depois fica falando, mas não tem vaga, não tem vaga. Eles mesmos ocupam vagas que podiam ser dos clientes deles. Então, a Zona Azul viria acabar com isso aí, né? Porque quando você põe a mão no bolso da pessoa, né, quando você cobra, o negócio aí muda de figura. A pessoa fica mais esperta, fala, eu posso ir a pé, por que eu vou pagar para estacionar lá no centro? E outra coisa, não é a cidade inteira Zona Azul, é o centro principal. O centro expandido ficaria livre para estacionar a qualquer hora, por quanto tempo fosse. Mas aquele centro mais dinâmico, né, o centrão, aquele sim, com Zona Azul, resolveria impressionantemente o problema do estacionamento em Bariri. Ô, Nenê, o pessoal fala que político tem que ser a voz do povo, né? Tem que ser o que representa o povo. Sempre, em todas as atitudes, o político tem que atender 100% do que o povo precisa. Por exemplo, a implantação da Zona Azul não é uma atitude popular, né? É uma atitude que às vezes pode até gerar mais revolta do que agrado. Sempre que o político vai tomar alguma atitude, ele tem que pensar primeiro na reação do povo ou primeiro no benefício que aquela atitude vai trazer? Não, eu acredito que tem que ser para o bem do povo. Não ouvir só o povo, mas para o bem do povo. Veja bem, em 1982, Bariri não tinha hidrômetro, era um desperdício de água na cidade, era um escândalo, sabe? Os viajantes que vinham vender as suas coisas aqui em Bariri
Eles falavam, prefeito, quando a gente vem quarta-feira e sexta-feira nessa cidade, parece que houve uma enchente, as ruas estão lotadas de água, uma espuma de sabão. O que que acontece? Olha, nós autorizamos que as pessoas lavem calçadas e à frente de suas casas só nas quartas e sextas-feiras, justamente nos dias que você está falando. Mas por que que você faz isso? Porque se ele é autorizado todo dia, não vai ter água para nada, né? Era um desperdício total. Aí eu pensei, falei, olha, eu vou ter que colocar o hidrômetro. E eu fui aconselhado por alguns amigos, não faça isso é loucura, você vai cometer um suicídio. Eu falei, olha, não tem jeito, não tem mais água, não dá. Se você colocar o Oceano Atlântico aqui, vai acabar de tanto uso, desperdício de água. Aí nós implantamos o hidrômetro em Bariri, vésperas de eleição. E não aconteceu nada, nós vencemos a eleição. O povo entendeu, inclusive, com a implantação do hidrômetro, nós, inclusive, conseguimos abaixar o preço da água. Então, não houve nada. Quando a coisa, se fosse colocar um hidrômetro e colocar um preço abusivo, aí você prejudicou o povo, você pôs um negócio desse, se prejudicou politicamente e prejudicou o povo. Não, a Zona Azul tem que ser uma coisa modesta o preço. Eu calculo assim, R$2 por período. Um período da manhã, R$2, das 4 horas, e à tarde também. Ah, mas é baratinho, não tem importância. 1 dia, 2 dias, 3 dias, agora coloca isso aí, 30 dias do mês, vê quanto dá no bolso da pessoa, a pessoa vai abandonar o carro em casa tranquilamente. Ainda falando sobre o passado, Nenê, eu estou colocando aqui na tela algumas imagens que mostram o momento da inauguração daquele parquinho infantil que tem na frente da prefeitura. Parquinho este que contava, inclusive, com roda gigante, uma mini roda gigante, né? Piscina para o pessoal poder, para a criançada poder se banhar. Estou mostrando aqui algumas imagens que mostram justamente isso. São imagens antigas que você acabou publicando no Facebook e a gente está reproduzindo elas aqui para mostrar para o pessoal. Quando foi criado esse parquinho infantil aí, Nenê, qual que era a ideia dele? Era ser um clube municipal? Era ser o quê? Na realidade, Diego, esse parquinho foi criado pelo meu pai, no governo dele de 1956 e 1959. Era uma escolinha, naquela época se chamava escolinha, que hoje são as EMEIs, que tinha condições de ensinar as crianças devagarinho e deixava as crianças brincarem no parque, nos equipamentos que tinha lá, e também nadar na piscininha que havia lá. Então, as pessoas que estudavam lá, crianças que estudavam lá gostavam, lógico, tinha a hora de brincar, a hora de aprender e a hora de nadar. Mas, passado o tempo, o parque ficou abandonado e só serviu a sala para o aprendizado das crianças e nós fomos eleitos e eu resolvi reformar aquele parque, restaurar os brinquedos, reformar as salas de aula e reformar a piscina. E convidei o povo para voltar, para ver como é que era. Foi uma alegria, foi uma festa, sabe? O pessoal gosta de coisa boa. Quem que não gosta, né? Sim. Então, tinha gente para chular. É uma piscininha rasinha, você conhece? É uma coisinha para criança. Criança até 5 anos, né? Criança para não se afogar. Eu falava, olha, cuidado com criança na piscina. Vocês têm que ficar em cima. Então, o adulto pulava na piscina, lá no dia da inauguração, né? De tanta alegria. Então, são coisas assim que eu levo muito em consideração, porque mexe com o povo, né? Se o meu filho estudou lá, a sua filhinha estudaria lá, naquela época, nós estamos falando assim. Então, você ficaria contente com as melhorias que a gente fazia no local, né? Ô, Nenê, também tem algumas imagens aqui que a gente separou da Praça da Matriz, com alguns pontos específicos dela, né? Um deles, o aquário, que existia ali onde hoje ficam as estátuas de Leôncio e Leonel. Outro deles, aquelas cascatas que existiam na escadaria central ali de frente com a igreja. Eu vou botar aqui as imagens na tela e eu queria que você falasse um pouquinho disso também, desse momento do passado, né? Primeiro o aquário que nós estamos vendo aí. Bariri, para quem não sabe, né, há muito tempo atrás tinha um aquário
na área central da cidade com algumas espécies de peixe. Eu, quando era criança, lembro dele já abandonado, viu, Nenê? Eu passava por ali, vi acho que um ou outro que funcionava, um outro quadradinho que funcionava, os outros estavam com a vidraça quebrada e depois acabou sendo de fato desativado. Foi um período também, um espaço para morador de rua e depois acabou sendo desativado esse aquário. E também a cascata da escadaria da Igreja Matriz, que a gente está vendo também as imagens aqui, no momento da inauguração, lotado de gente na praça, podendo ver aí esse momento da inauguração. Queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos específicos da Praça da Matriz aí, Nenê. Eu vou só para abrir um parênteses para dizer para você o seguinte: nós, baririenses, né, 35 mil baririenses, nós somos donos do Rio Tietê e do Rio Jacaré, mas nós não podemos entrar nos rios, nós não podemos ter acesso a eles. É nos impedido de entrar no acesso. Por isso que eu, naquela época, fiz um projeto e implantei um projeto chamado Parque Balneário Municipal, que infelizmente foi abandonado. Mas voltando ao aquário, no aquário tinha os peixes do Tietê e os peixes do Rio Jacaré. Todos os peixes que tinha nesses rios estavam lá exemplando, né, exemplificando, mostrando para a criançada: olha, esse peixe aqui você encontra no Rio Tietê, esse aqui você encontra no Rio Jacaré. Era separado, por partes ali o aquário. Não sei por que alguém tacou um tijolão nos vidros ali, em 2 vidros, e como era de água, aquilo vazou tudo, os peixes também saíram, né, estragou tudo. Aí nós resolvemos reformar o aquário, fazer de novo, e novamente destruir o aquário. E aí eu desisti, falei: não adianta, né, porque se você faz e quebra, você refaz, quebram de novo, então se eu fizer pela terceira vez, vão quebrar, jogar dinheiro fora, então eu parei. Agora, quanto à cascata da Praça da Matriz, era uma coisa bonita, era uma coisa interessante, porque tudo que você vê com água, né, o espelho d'água é uma coisa bonita, traz luminosidade, traz movimento. Então, existia um ralinho no fundo, lá, no último degrau da escadaria, que hoje é a escada, estava descendo os degraus. E muitas vezes o casal sentava lá, um namorado, e jogava um papel de bala, jogava um cigarro, e entupia aqueles ralos, né? Então tinha que ir lá, abrir e limpar. Era uma coisa fácil. Mas alguém achou que isso aí dava muita canseira e resolveu transformar aquilo numa escadaria. Uma pena, né? A história vai ficando para trás, vai sendo esquecida. Essa cascata aí que a gente está vendo, inclusive, ainda nas imagens aqui, ela mostra que realmente essa parte do centro da escadaria era um diferencial da praça. Aliás, não só essa, né? Teve uma outra também que foi removida, um chafariz que havia do lado de cima, que hoje é a cruz ali. Nós temos também esse espaço que havia uma outra cascata e que infelizmente acabou sendo abandonado, né, Nenê? Você veja bem, Dio, aquela outra fonte ali eram correntes que circulavam um poste e que a água ia caindo em pingos e saíam aqueles prismas quando o sol estava a pique, né? E desmancharam, também não sei porquê, e colocaram ali uma cruz, tudo bem. Mas essa cruz, hoje já nem tem mais a cruz, ali tem um esqueleto de uma cruz, uma coisa largada, enfeia muito a cidade. Aquilo precisa ser mexido, tem que tirar a cruz, ou reformar, ou tirar, né? Não pode ficar daquele jeito. Então, tudo que você fizer na sua casa, publicamente, com coisas que movimentam a água, atrai a pessoa, né? Muitas pessoas, por exemplo, vão para a Itália para ver uma fonte lá, Fontana di Trevi, vai lá e ainda joga dinheiro na fonte. Por quê? Porque a água é uma coisa viva, uma coisa que mexe com a gente, né? E a Praça da Matriz tinha 3 pontos de água, do lado direito, do lado esquerdo e na frente, que era a cascata. Infelizmente, só sobrou o lado direito, e que não deve ter entupido, não está como era antigamente. Ô, Nenê, você também é responsável pelos principais pontos turísticos aqui de Bariri, né? O Lago Municipal, que não foi iniciado no seu mandato,
mas foi concluído nele. E também o Jardim dos Morros, que é outro ponto também bastante atrativo aqui do nosso município, que foi por um acidente que foi feito, mas no fim das contas acaba transformando a cidade também num ponto turístico, a parte de Jardim dos Morros. Então eu te pergunto, diante disso, como que você avalia os cuidados que são dados a esses pontos principais, né, o Lago Municipal e também o Jardim dos Morros e outras praças do município, como por exemplo a Praça do São José, da Praça da Igreja de São José, que também foi na sua gestão que foi construída, né, junto com a igreja ali. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento aí e também do que você acha de como está sendo cuidado esses espaços. E da Vila Americana também, né? Já hoje está uma praça bonita também, né? Sim. Então, você veja bem, a Praça dos Morros, a minha filha trabalhava na Defensoria Pública de São Paulo, lá em Pinheiros, e um dia foi um viajante que passou uma vez por Bariri, e conversando com ela, perguntou para ela onde ela morava. Ela falou, eu moro em São Paulo, mas eu sou do interior. De onde você é? Sou de Bariri. Ah, de Bariri. Eu nunca esqueci de Bariri por duas coisas. Aí ela falou, o que é? Bariri só tem um prédio e tem uma praça que é cheia de montanha. Acho muito engraçado isso. Ela falou, foi meu pai que fez. Ele deu um risado, desculpa, tal. Mas não é ofensivo. Eu achei interessante, achei bonito uma praça daquela lá. É a única que eu já vi na minha vida. Eu falei, pois é, sinceramente, eu acho a Praça dos Morros, a Praça Doutor Baltazar, uma praça lindíssima, sabe? E agora virou uma praça gourmet ainda, que eu achei mais bonito ainda. Pois né? é. As pessoas põem suas mesas ali e tal. Então você percebe que atrai a pessoa, o pessoal é atraído pela beleza, né? Então aquele verde, aqueles morros, aquela iluminação, trouxe o pessoal para lá. E eu acho que praça é uma coisa que você tem que cuidar. O que tá judiando muito de nós, eu acho, essa falta de chuva. Nós estamos com uma seca aí, 3, 4 anos seguidos aí, que judia muito das praças. A Praça do Morro, por exemplo, ela precisa de muita água sempre, porque é grama, só grama, né? E outras praças também, eu acho que precisam de cuidado. E a água, né, que eu falo, não precisa ser água puríssima, não. Pode buscar no lago, lá naquela bica que tem ali, traz para um caminhão-pipa e joga nas praças, né? Eu sei que custa caro isso, né? Faz tempo que eu não sou prefeito, já perdi até a noção de quanto pode custar. Mas eu acho que vale a pena, porque o visual, tudo que você vê de bonito, te traz um dia alegre, te traz um dia feliz. Se você acorda e começa a ver coisas feias, destruídas, você fica triste, te dá uma depressãozinha, né? Então eu acho que as praças de Bariri são bonitas. A Praça de Bariri, a igreja da Vila São José, quando eu comecei a fazer a praça, a igreja queria fazer o prédio dela lá, né? E o Camuri era o responsável pelaquela parte da igreja católica naquele local, e ele queria também fazer a igreja. E o padre Luiz Sequinato, falou, não podemos, porque a terra não é nossa, nós não podemos fazer isso aí. Nós não temos garantia, amanhã pode aparecer alguém e falar, tem que derrubar. Eu falei para eles, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião com o pessoal. O Camuro, infelizmente, morreu, era uma pessoa maravilhosa. E o padre também, outra pessoa maravilhosa, também já foi. Então, nós fizemos uma reunião, falei, olha, se vocês acreditam em mim, podem fazer a praça, podem fazer a igreja, que ninguém vai mexer com vocês. Ninguém mexe com a igreja de ninguém aqui em Bariri. Pode fazer. Mas prefeito, pode amanhã? Não tem amanhã. Eu faço a praça e nós inauguramos junto. E deu certo que eles fizeram, a igreja está até hoje lá, né? A praça está lá, faz tempo que eu não passo por ali, não sei como é que está. E no dia da inauguração da praça, eu fui impedido de inaugurar, uma coisa interessante, porque era véspera da eleição, a justiça falou, você não pode fazer isso, porque você vai fazer política. Então, eu não inaugurei a Praça da Vila São José. Mas é um lugar que era um abandono total, um lugar feio. Aliás, a Vila São José, ela não tinha água, não tinha esgoto, não tinha guiçarjeta, não tinha iluminação, era tudo precaríssimo, e muito menos asfalto. Então, nós fizemos
essas infraestruturas, e ficou aquele terreno baldio lá. E, o que ia fazer com aquilo? Então, nós resolvemos fazer a praça e forçamos a ideia da igreja fazer aquela construção, e que ficou muito bonito e ficou um lugar bem urbanizado. A gente percebe também que nas praças que você construiu ao longo do tempo que estava como prefeito, ô Nenê, a maioria delas sempre contava com uma fonte d'água ao centro, né? Da Vila Americana, aquela próximo a Praça da Gruta, que chama, né? Que é perto ali do Correio, que é onde tem uma gruta e tinha também uma fonte ao centro. A própria Praça da Vila São José, lá onde fica a igreja, também tinha uma espécie de cascata ali, de águas. Por que você gostava de colocar esse tipo de coisa também nesses espaços? Porque a água que eu falei para você, a água é vida, né? A água é movimento. Tem mais, tinha na Praça da Vila Americana também tinha água, e na Praça Boava, ali perto um pouquinho mais longe do Correio ali, na esquina da Dom Pedro e Antônio José da Silva e a Rui Barbosa, tem uma praça lá, né? E tinha uma fonte também. Então, a água é uma coisa assim que chama atenção. Se o dia de calor, se você sentar perto de uma fonte, de um chafariz, e você sente aquele ar úmido, gostoso, você fica mais tranquilo, mais sossegado, mais à vontade. É um lugar, é uma coisa mais bonita. Então, por isso que eu fazia com movimentação de água no local. Bom, Nenê, além disso, a Avenida Centenário, que foi construída na sua gestão também, há 30 anos atrás praticamente foi inaugurada, só agora começa a se falar em recape asfáltico, né? E outras situações também. Eu queria que você avaliasse um pouquinho de como é que nós estamos com a cidade hoje, 30 anos depois, né? Vamos pegar o marco dos 100 anos até hoje. O que teve de bom, o que teve de ruim no município? Como você avalia hoje a situação da cidade e o que a cidade precisa para melhorar, para sair da situação que está atualmente? Diego, se eu não fosse uma bananeira que já deu cacho e eu voltasse na política, eu faria 5 coisas para Bariri: emprego, 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 emprego e emprego. Nós precisamos fazer isso urgente. Nós temos que criar jeito de trazer empregos para Bariri. Eu considero que um empresário é um herói. Hoje, quem dá emprego é um herói. E nós precisamos ter mentalidade de trazer emprego, né? Eu sei que o prefeito está com dificuldade dele, porque é difícil trazer emprego, mas tem que lutar, 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 insistir, porque são 5 prioridades, todas elas são emprego. Nós temos que buscar emprego em todo lugar. Isso aí é o que vai decidir o futuro de Bariri. Logicamente, algumas coisas nós temos que fazer para puxar o progresso, né? Ninguém vai vir para o Bariri pelos olhos do vereador, do prefeito, de uma coisa qualquer. Tem que ter um interesse. E não adianta você querer vender uma área industrial. Ele fala, para comprar, eu compro em São Paulo, eu compro em Alphaville, eu compro em Curitiba. Nós temos que doar. Né? Houve o caso aí daquela empresa de laranja, né? Inclusive de um grande amigo meu. Ele queria montar aqui, ele tem muito amor por Bariri, né? Eu conheço, nós tivemos uma infância junto, juventude junto, então o sonho dele é melhorar Bariri. Mas quando ele quis montar isso aí, Bariri queria vender para ele um terreninho no polo industrial e que inviabilizava o projeto dele. Que, por sinal, gosto de lembrar também que o polo industrial foi uma iniciativa nossa também. Quando eu fiz o polo industrial, o gerente da maior indústria que tinha aqui em Bariri foi no gabinete do prefeito e me ameaçou, falou: olha, você está brincando com fogo, você está querendo fazer um polo industrial aí, sabendo que nós temos uma indústria com 1.500 funcionários, você está querendo briga com o nosso chefe. Eu falei: olha, eu não quero brigar com ninguém, eu só quero dizer uma coisa para você. Quantas pessoas vocês empregam? 1.500 pessoas. Muito bem. E quantas pessoas estão desempregadas em Bariri? Mais ou menos umas 3.000. E essas pessoas? Isso não é problema nosso, mas é problema meu. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas você vai trazer fabriqueta? Vou trazer fabriquetas, não tem importância. 5 empregos, 7 empregos, 10 empregos.
vão pessoas sendo contratadas, e amanhã, mais para frente, no futuro, talvez esse polo industrial traga mais empregos assim para Bariri, né? Quando eu também fiz aquela doação, onde que hoje é a Globo Aves, também fiz a doação para aquele terreno. Uma série de incentivos para a indústria. E você veja, hoje o polo industrial, não sei como é que ele está lá, porque eu não tenho ido lá, mas eu sei que tem bastante empresas lá atuando. Eu sei que tem uma grandona aí, uma gigante, me parece que já está totalmente construída, faltando alguma coisa para funcionar, não sei o que é, mas é uma empresa enorme, vai trazer muito orgulho para Bariri. Então, você veja bem, hoje o polo industrial está aí, e aquela indústria que dava 1.500 funcionários virou chão, não tem mais nada. Então, nós temos que batalhar, nem se for pequenas empresas, vamos atrás, porque pode ser 5, 15, 20, 30, é importante dar emprego, porque se não tiver emprego, a pessoa vai embora de Bariri. Você vê, eu tenho 3 filhos, os 3 filhos meus foram embora de Bariri. Qual é o futuro que o Bariri oferece para meus filhos? Nenhum. Então, infelizmente, eu perdi de estar com meus filhos aqui na minha cidade, e eles estão fora. E eu amo muito Bariri, você sabe disso. Eu tenho uma verdadeira paixão por Bariri. Não só por ter nascido aqui, porque eu tive alguns anos na minha vida que eu morei fora, estudei fora, e eu senti que eu perdi esses anos estando longe da minha cidade. Muitos amigos que eu podia ter feito, além dos que eu já fiz, eu não pude porque eu não morava aqui. Então, eu acho que bater na tecla, eu sei que eu estou sendo chato de falar isso, mas tem que ser emprego, 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 emprego. Ô, Nenê, é tão difícil assim gerar emprego num município como Bariri? Chega a beirar o impossível, que é o que parece hoje. Não, porque a concorrência dos prefeitos da região e do Brasil inteiro tá imensa. Todo mundo quer que a pessoa traga empregos para cá. Então, o que acontece? Por exemplo, Jaú oferece alguma coisa. Me falaram assim, uma vez falaram assim para mim, no tempo da prefeita aí. Olha, a prefeita está batalhando para trazer o Amaral Carvalho para Bariri. Eu falei, não existe essa possibilidade. Esquece, isso é papo furado. Mas por quê? Você não gosta de Bariri? Eu falei, eu amo Bariri. O que acontece é o seguinte, se Bariri oferecer aquele prédio verde lá para o Amaral Carvalho, já oferece um sítio de 15 alqueires para não vir para cá, para eles ficarem lá. Entendeu? Então, é uma briga de quem dá mais para segurar o empresário na cidade. Agora, me causa surpresa, não sei se isso é verdade, eu não tenho, como eu falei para você, eu não estou indo ver, mas que tem uma empresa nova para acontecer em Bariri aí, que vai ser uma coisa ótima para nós. Dizem as boas línguas que são 200 empregos. Imagine você o impacto de 200 empregos na cidade, né? Então, temos que bater palma, não sei quem é esse empresário, mas bato palma para eles, saúdo ele, olha, venha logo para Bariri, né? Parece que ele já está com tudo pronto, não sei o que está, por que não começa a contratar logo isso aí, né? Porque, principalmente nessa época da pandemia, que muita gente perdeu emprego, 200 empregos não é brincadeira, é coisa muito boa. Bom, e é assim que a gente vai parabenizando o Bariri e torcendo para um futuro melhor ainda cada vez mais, né, Nenê? Eu queria agradecer a sua participação. Se você tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Queria também que você deixasse uma mensagem para toda a população baririense. Antes, é claro, eu quero que você responda para a gente. Você é candidato a alguma coisa ou está em algum grupo político da cidade aqui hoje? Não, já falei para você que eu sou bananeira, que já deu cacho, não estou em grupo político nenhum, não acompanho a política do Brasil, tá? Porque eu acho que a política do Brasil está horrorosa, sabe? É uma tensão, o Brasil está tensionado, eu não sei o que vai acontecer com a gente, né? Tem dias que eu vou dormir pensando, amanhã vai acontecer isso, depois da manhã vai acontecer aquilo, então eu fico muito triste. Mas só para voltar um pouquinho no tempo, claro. Diego, eu me lembro o seguinte, quando eu fiz a escola profissionalizante em Bariri, muita gente me achou muito metido, você é muito arrogante querer fazer um negócio desse e tal. Mas, na época, nós não tínhamos condições de trazer um SENAC, um SENAI, não existia essa bondade desses órgãos, entendeu? E nem existia, por exemplo,
essas verbas que os deputados dão hoje, isso não existia na minha época. A gente ia com o chapeuzinho na mão, ia lá falar com o governador, falar lá com os ministros da presidência da República, e éramos tratados como mendigos. Prefeito era nada. Hoje, os prefeitos são respeitados. Então, o que acontece? Eles recebem verbas de deputados, o governador recebe eles com distinção, os ministros, o presidente, mudou muito. Ai, que saudade se eu tivesse a oportunidade de ter um relacionamento com governadores, com deputados que me trouxessem verba, né? Porque eu peguei uma fase final da ditadura militar, então o político não tinha, assim, muito prestígio, sabe? Eles não gostavam muito de político. E eu tive um amigo que foi o mais votado para deputado federal, e eu percebia que ele, mesmo com aquele potencial de voto que ele tinha, ele não conseguia nada para os governos, eles não precisavam de voto. O governo que é autoritário não precisa de voto. Desculpa eu falar isso, mas a ditadura não precisa de voto, né? Quem precisa de voto tem que fazer coisas em benfeitoria do povo para que seja recompensado. Lógico, uma coisa óbvia. Então, nessa época aqui de Covid-19, né, o que eu tenho a desejar para Bariri, sabe, gente, se cuidem, né? Porque a coisa mais terrível que existe é perder um ente querido, ou a gente mesmo perder a vida por uma coisa assim tão, parece insignificante, mas mortal, né? Nós estamos vendo aí pessoas, médicos até, pessoas da saúde morrendo, pessoas que desafiaram, né? Eu não tenho medo disso, isso é palhaçada, isso é política, e as pessoas indo embora. Veja a situação do Brasil hoje, que situação horrorosa. E eu oro muito por Bariri, parece até demagogia, eu não preciso fazer demagogia porque eu não sou candidato a nada, como eu já falei. Eu oro muito para Bariri, eu oro muito para o nosso povo, para que essa pandemia não se alastre por aqui, né? Nós perdemos uma pessoa já, é muito perder uma pessoa por isso aí, né? Então, vamos seguir as autoridades sanitárias, né? Não vamos desrespeitar esses ensinamentos que nos dão aí de uso de máscara, essas coisas, essa reserva de você não ficar se expondo muito, né? Porque se normalmente estava difícil a situação do Brasil, hoje está horrorosa, né? Então, só Deus para pôr a gente num bom caminho. Então, o que eu desejo para Bariri, né, é que Deus cubra todos nós com as bênçãos divinas e, principalmente, aquelas pessoas que estão lutando para salvar vidas, né? Essas pessoas que estão lutando para salvar a vida são heróis, porque estão se expondo diretamente ao contágio, ao perigo de até chegar a morrer. Fico, assim, muito feliz de vocês me convidarem para falar sobre minha querida Bariri, no dia do aniversário de Bariri. Olha que honra, é um presente. Em vez de Bariri ganhar um presente, eu que ganhei o presente que vocês me deram. Fiquei muito feliz, viu? Desejo que vocês continuem o sucesso que vocês sempre têm aí, né? Você, o Armando, todo o pessoal, a família da Clube aí, né? Sempre falando, criticando, elogiando. Tem que ser isso, né? A gente não gosta de crítica, mas a crítica é necessária para a gente possa corrigir o rumo que a gente não está tomando certo. Um grande abraço para todo o povo de Bariri e para você especialmente. Ô, Nenê, antes da gente finalizar, eu queria só aproveitar e abusar um pouquinho mais de você e fazer 2 pedidos. Tem 2 histórias que você conta e que eu sempre acho que são muito boas, porque demonstram a importância de um prefeito arrojado, a importância de um prefeito que não tem medo das consequências e que traz depois, consequentemente, o benefício para a população. A primeira delas é com relação ao asfaltamento da SP-304. Você botou o rapaz para comer poeira lá no sentido de Ibitinga. A primeira história é essa. E a segunda história é da abertura ali daquela ruazinha que nós temos hoje, próximo do supermercado Aquilante Loja 2, Loja 1, ali perto da Reseg, que você acabou assumindo a direção do trator ali, derrubando a cerca de forma simbólica. Queria que você falasse para a gente mais uma vez essas histórias aí.
Ó, a história é a seguinte, nós tínhamos um problema, não, tem três histórias dessa aí. Uma delas é a história da CESP. A CESP, como era uma estrada vicinal, quem tomava conta dela era Bariri e Boracé. Imagine você ficar cuidando de uma estrada com um movimento daquele, quando chovia era um problema, quando não chovia era outro problema, e morria muita gente lá. E um dia morreu um amigo nosso, e eu fiquei muito impressionado, porque ele foi durante um dia claro, bonito, por causa da poeira, ele entrou atrás de um caminhão e morreu. Eu fiquei revoltado e fui conversar com o governador. E o governador era teimoso, e eu era mais teimoso que ele, ficamos brigando. Eu falei, governador, eu não posso mais contabilizar morte na minha administração, principalmente por causa de uma estrada dessa. Olha, foi uma briga terrível, mas graças a Deus nós conseguimos convencer o Maluf a fazer a pavimentação. A de Ibitinga, a Itaju e Bariri, era terrível, né? Era uma estrada, você não lembra, você não tem idade para isso, era uma estrada horrorosa, uma poeira, uma lamaceira. E eu ia para São Paulo, o prefeito de Itaju ia para São Paulo, e de Ibitinga para São Paulo, separadamente, e o governador nem dava bola para nós. E um dia nós convidamos o governador, vá para Bariri, venha para Ibitinga e para Itaju, venha conhecer para ver que o senhor não estamos mentindo. Não, vocês são exagerados. Vocês são prefeito tudo exagerado. Ele acabou vindo. E o prefeito de Itaju tinha mais assim malícia que eu. Ele falou: olha, você tira as maquininhas que descem os vidros do carro, né? As alavanquinhas, e deixa os vidros abertos do carro. E ele vai no carro da prefeitura de Bariri. E lá nós vamos na frente, nós vamos fazer poeira para ele ver o que é bom para tosse. Rapaz, o homem ficou bravo. E nós fomos de Bariri até Ibitinga, e eu atrás, e o motorista ele fumava e tossia. Ele falava: o prefeito não está aguentando. Eu falei: mas não tem alavanca, como é que vai levantar o vidro? O governador falou assim: você está brincando. Eu falei: não estou brincando, governador. O carro, infelizmente, está com esse problema. Eu não acho essas alavancas. Chegamos em Ibitinga, rapaz, o homem estava bravo, o homem estava empoeirado. E fomos na rádio, a Rádio Ternura, do nosso amigo lá, que infelizmente faleceu, né? E fizemos um discurso e ele falou: olha, aqui tem 3 pessoas que me pregaram uma peça hoje, eu não gostei, bravo, sabe? Olha como é que eu estou, minha roupa, olha meu colarinho branco, imagina você, eu estou com o colarinho marrom, mas agora eu acredito neles. Se eu não fizer essa pavimentação em 6 meses, vocês podem mudar meu nome. Ele se chamava Paulo Egídio Martins, era um democrata, e ele cumpriu certinho, asfaltou nos 6 meses que ele prometeu. Então, aquilo foi uma loucura, né? Aí mudou o esquema aqui para nós. Agora, aquele negócio daquela rua, que o pessoal no comecinho chamou de tobogã, todo mundo venerava a Resegue, passava lá e, sabe, abaixava a cabeça, parecia um totem lá. Eu falei: isso aí precisa acabar, a cidade precisa andar, isso aí está entupindo a cidade. Aí eu chamei o fotógrafo, falei: vai lá nesse lugar aí, tira uma fotografia, diversos ângulos, que eu quero ver como é que está. Aí peguei essas fotos e no dia seguinte chamei o cara que pilotava da prefeitura e falei para ele: olha, Vitor, você amanhã você leva a carregar para ali em frente e eu preciso que você faça um serviço para mim. Aí chamei os 2 mestres de obra que a gente tinha, né, o seu Roque e o Evaristo Batista. Falei: amanhã, às 8 horas da manhã, lá, todo mundo na frente da Resegue, eu tenho uma conversa boa com vocês lá. Bom, cheguei lá, para minha surpresa, tinha muita gente. Não sei como vazou a notícia que a gente ia abrir aquilo na boa. A carregadeira foi lá apenas para pegar, recolher as coisas que a gente tirasse, né? Ia ser numa boa. Aí o piloteiro lá, o
da máquina me disse o seguinte: olha, prefeito, eu não vou fazer o que o senhor vai pedir para mim. Eu falei: você não sabe o que eu vou fazer, o que eu vou pedir? O senhor vai pedir para eu encostar nessa grade e derrubar essa grade. Eu falei: sabe o que é? Eu estou tentando conversar com esse pessoal, eu não consigo achar um dono disso. Então eu vou ameaçar eles com arrebentar a grade, e eles vão me procurar e eu faço o acerto com eles. Aí ele apontou para mim na esquina um advogado, e disse: está vendo aquele advogado lá? Eu falei: tô. Ele me disse o seguinte, que a corda, se eu arrebentar a cerca da RESEG, quem vai ser prejudicado e processado sou eu. Com o senhor não vai acontecer nada. Então eu tenho muito medo, eu não posso fazer isso. Rapaz, todo mundo olhando e todo mundo sabendo. Eu falei: agora, o que eu faço? Vira e vou embora? Eu falei para ele: como é que funciona essa máquina? É assim, então sai daí que eu vou pilotar isso. E entrei na máquina, né? E o fotógrafo, eu falei: ó, fotografa para o pessoal ver que não é o Vitor que está pilotando, sou eu. E avancei e arrebentei a grade da reserva. Aquilo foi um negócio assim, na hora, sabe? Foi meio impactante. Ela achou que eu fosse devagarinho, encostasse, mas eu fui meio com raiva e derrubei lá e desci da máquina. Falei: agora pode pegar, a máquina é sua. E o advogado viu que quem derrubou fui eu. E abri uma rua. Era um problema, tinha que fazer um desvio grande para atravessar ali, sabe? E por causa de uma cerca que estava atrapalhando. Então, mas ele foi bruto, ele foi violento, nada disso, foi nada. Foi apenas desobstruir o caminho para que a gente pudesse melhorar o trânsito naquele lado. Aí, com isso aí, saiu também aquela praça rotatória, saiu o Cristo, entendeu? Saiu a cooperativa popular que nós construímos lá, que muitas empresas começaram ali, por exemplo, a Quilante começou lá, né? Então, você vê que eram pequenas coisas, pequenos desafios que atrapalhavam a cidade. Nós tínhamos também uma máquina de café que desafiava todos os prefeitos, sabe? Inclusive meu pai também foi desafiado. Ninguém conseguia derrubar a máquina, porque o dono dela era vereador. Ela travancava o progresso da cidade na parte da Vila Umuarama, do Jardim Umuarama. E eu falei: eu vou tirar esse troço aí, não pode. Isso aí é por causa de uma pessoa, por causa de uma máquina, por causa de 3, 4 empregos, nós vamos segurar, não passa esgoto, não passa água, não passa nada por causa dessa empresa. Aí ameacei o cara: olha, se você não derrubar, vou derrubar eu. Como eu estava com uma fama ruim de derrubar coisa assim meio na marra, ele resolveu, então, derrubar. Então, são um pouquinho de folclore também, viu, Diego? Não é nada assim como o pessoal fala, viu? Mas é interessante, porque tem coisas que não dá para você esperar. Se você esperar, acaba o seu mandato e você não faz. Eu me recordo que meu pai falou: eu vou derrubar a máquina. Mas foi pelos meios, sabe? Conversa daqui, conversa dali, né? E terminou o mandato dele, ele não conseguiu derrubar. Aliás, quem morou... Pois não. Quem morou naquele lugar, o problema lá não era só a obstrução da rua e daquele local, era a poeira do café que fazia, impregnava no das pessoas, as mulheres lavavam as roupas de manhã à tarde, estava tudo sujo de novo, entendeu? Então era uma reclamação, mas era uma reclamação surda, que ninguém ouvia, o prefeito não ouvia. Então eu falei: não, vamos acabar. Isso aí pode ficar tranquilo, que não vai ter continuidade. E realmente não continuou. Essa rotatória que eu ia chamar de rotatória do Cristo, aqui pertinho do Aquilante, né, Nenê, também foi você quem acabou edificando ela e colocou a estátua de um Cristo. Queria que você falasse um pouquinho do porquê dessa escolha. E outra coisa, aquela rua que desce da Polícia Militar também foi nós que fizemos ali, era fechada, era da RESEG. Você vê que toda a RESEG tinha fechado ali aquele negócio, você tinha uma passaginha que você ia para a Vila São José, uma coisa humilde, uma coisa apertada, e eu falei: vamos abrir esse negócio. Então abrimos aquela rua, Valentim Cacciola, fizemos a praça rotatória e pusemos um Cristo para dar uma abençoada nessa cidade. Aí o pessoal: mas ele pôs o Cristo virado de costa para a Vila São José, ele não gosta da Vila São José. Aí eu falo: gente, eu não sei mais o que fazer. Pus Jesus Cristo de costa para a Vila São José, vocês estão brincando comigo, né? Mas tudo deu certo, graças a Deus, foi feito, ficou bom. Se não tivesse, imagine você se não tivesse aquela rua hoje do
Cacciola, Valentim Cacciola, e não tivesse aquela passagem onde que é a farmácia do povo ali, a farmácia popular, imagine aquilo fechado, como seria hoje ainda, sabe? Então precisa ter um pouquinho de... Eu ponho, às vezes, posto algumas coisas para lembrar, olha como era ruim, pode melhorar. Tá certo. Inclusive, ali na rua Valentim Cacciola, tem a praça ali Antônio Guetas, que era a Praça dos Espelhos também, né? Isso, isso foi uma coisa interessante, coisa engraçada que você falou, bacana. Ali sobrou um terreno baldio, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma praça aí, porque o lugar não tem praça, não tem descanso, não tem nada, é tudo seco aí. Abri uma rua, o quarteirão ficou menor, então o pessoal vai se reunir. Aí o pessoal, por que você não põe o nome de Praça da Bíblia? Põe assim. E fizemos uma esculturinha da Bíblia aberta, né? Fizemos lá. Mas ficou uma praça assim, que não tinha, nós plantamos muitas árvores, a grama não nascia. Então ela não tinha muito assim, não chamava muita atenção. Eu falei, vou trazer o povo para cá. E eu pus lá 3 espelhos grandes, que eles distorciam as imagens das pessoas, né? Então a pessoa, por exemplo, magrinha, chegava lá, ficava gorda. A pessoa gorda chegava lá, ficava magrinha. O alto ficava baixo, o baixo ficava alto. Então você passava lá, tinha uma fila de pessoas caindo na gargalhada, sabe? Dando risada. Parecia, sabe? Parecia uns malucos. Mas por quê? Porque era uma coisa assim, sabe? Singela, não custou nada, era barato, eram 3 folhas de aço inoxidável, mas você precisa ver a alegria da criançada mexer com aqueles espelhos, né? Que faziam caretas e engordavam, emagreciam. Então, são coisinhas assim que ficaram marcadas, assim, principalmente as pessoas hoje adultas, lembram desse negócio aí, uma coisa muito engraçada. Nenê, obrigado pela participação com a gente. Uma pena que o tempo é curto, mas mesmo assim a gente marca uma outra oportunidade para continuar essas histórias também. Obrigado. Você sabe que eu estou sempre à disposição, né? Quando você falou em Bariri, estamos juntos. Falou em Rádio Clube, estamos juntos também, viu? Um grande abraço para você, para o Armando, para todos os funcionários, para toda a família, tá? Estou aqui sempre às horas de vocês. Um abraço e um beijo a todos. Maravilha, é você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo. Também você que nos acompanhou através dos 570, o nosso muito obrigado também e até a próxima.